me diz uma coisa. Você tem pesquisado sobretudo como? Qual é o ambiente de pesquisa que você tem e a metodologia de pesquisa? Bom, então a minha atuação em pesquisa ela tem duas frentes, que é a frente do coletivo Berea, que trabalha com informação e checagem de notícias. Então, nós temos que produzir pesquisas sobre os fatos que nós temos para verificar. Então, nós fazemos um monitoramento de, principalmente, sites gospel, que são um dos maiores veículos de desinformação que a gente tem hoje entre as igrejas. Então, são os chamados sites de notícias gospel, mas as mídias sociais de personagens, tanto da liderança religiosa quanto da liderança política relacionada à religião. Então, a partir do que a gente monitora, a gente precisa pesquisar sobre esses temas em evidência. Então, nós temos temas relacionados aí fortemente à moralidade religiosa, uma das maiores fake news criadas nos últimos tempos, uma coisa chamada ideologia de gênero, que é uma grande falsidade. Então, esse é um tema quente. Nós temos a temática hoje forte, que nós acreditamos que vai permear o processo eleitoral, não mais a pauta moral fortemente, mas é outro tema, que é o tema da chamada cristofobia, ou da perseguição religiosa a cristãos. Esse deve ser o tema forte dessas eleições, entre outros temas, como o da Covid, certamente, né? Relacionado à saúde, que afetou muito os grupos religiosos. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar especialistas, buscar literatura, para fazer um processo de verificação baseado em informação qualificada. Essa é a forma com a qual todos os grupos de fact-checking, né, que é o termo em inglês de checagem de fatos, trabalham, e o nosso grupo Berea, ele é único no Brasil. E me parece, por algumas pesquisas que nós fizemos, que no mundo a gente não tem nenhuma experiência como essa de um grupo de checagem de fatos especializado em religião. A gente não tem. A gente tem muitos espalhados pelo mundo. Já participamos de conferências internacionais, estamos aí pleiteando o nosso credenciamento num Instituto Mundial de Fact-Checking, que dá credenciamento a grupos, e nos parece, pelo que ouvimos de todas essas pessoas, que não há. Inclusive, a gente queria aprender de outros projetos, mas nós estamos abrindo o caminho. Então, essa é uma frente. Uma outra frente do meu trabalho é como pesquisadora em mídia e religião, que eu venho da universidade, encerrei o meu trabalho na universidade, me aposentei da universidade em 2017, de 2018 em diante me tornei pesquisadora autônoma e venho desenvolvendo pesquisas múltiplas nessa área que relaciona comunicação e religião, com a experiência que eu tenho de pesquisa com evangélicos, né, principalmente, mas também com católicos, cristãos de um modo geral. Eu tenho desenvolvido pesquisas atualmente, tenho trabalhado com o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, com pesquisas de um projeto chamado Religião e Poder. Há uma plataforma chamada Religião e Poder, religiãoepoder.org.br, em que nós monitoramos como se dá a relação entre diferentes religiões no Brasil com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, estou colaborando com essa plataforma. Então, estou nessas duas frentes aí. Que bom. O ISER é quintal da minha casa. Eu comecei lá no ISER com o Rubens César quando foi criado. Eu era pastor no Rio, em Niterói, e pastor da mãe do Rubens César e do pai dele. E nós éramos amigos desde que eu era adolescente. Ele já era um rapaz e fugiu para a Polônia no tempo dos militares. Enfim, voltava às vezes escondido, a gente se encontrava até que ele voltou de vez. E o ISER veio logo a seguir, ali acho que em 1980, se eu não estou enganado. Fez 51 anos o ano passado.
Exatamente. Então Exatamente. é isso aí. E eu estava Melhor, lá. desculpa, 50 anos e está fazendo 51 anos. Fez 50 anos E, o ano passado. Houve celebrações dessa memória que você está recuperando com o Rubem, César, o Valdo César, a família César a é presente ali família naquelas César origens, toda, né? E Joaquim outros, Beato, que já sim, faleceu, outros Rubem históricos, Alves, exatamente. muita gente. É uma E eu memória estava importante. sempre lá. E tem uma renovação significativa também. Muita Eu gente sei. jovem hoje, eu já me considero trabalhando com as pessoas jovens lá Tem da muita velha gente guarda jovem agora. intermediária aí, entre esses que você citou e esses jovens, né, que estão Antigamente, atuando lá. a gente chegava lá, tinha muita cabeça branca. E agora tem muitos jovens. Sim, sim, muita É, gente pesquisando em várias frentes. é, O ISER é um instituto fundado e assentado em pesquisas, oferece aí conteúdo muito interessante. E nessa área da religião, com estudos pioneiros, nós vamos lançar agora um estudo sobre as eleições de 2020, sobre as eleições municipais, um mapeamento de como foi a presença de religiosos no processo eleitoral de 2020 legal. em 8 capitais. Né? Então, está para sair já já. Então, e vou escrever um texto sobre como as fake news estiveram presentes desse Beleza. processo eleitoral. Essa questão da cristofobia também foi detectada nessa pesquisa. Né? O Berea já vem levantando, e essa pesquisa das eleições municipais já identificou que os temas da moralidade enfraqueceram, não desapareceram, mas enfraqueceram, e esse da perseguição religiosa acabou se fortalecendo. Então, deve ser o grande tema deste ano. É aquela evocação eterna de perseguição contra os evangélicos. Isso aí desde que os evangélicos surgiram, eles já nasceram com esse DNA de perseguição, a e vida mexe inteira. com o imaginário fortíssimo, né? De combate a inimigos. É uma historificação paranoica que é construída o tempo todo, né? Exato. Então, que eu acompanho a minha vida toda, desde que eu era menino, criança em Manaus, cresci na igreja presbiteriana, e 67 anos ouvindo os ecos e da minha avó, que era altamente um ser protestante, que se sentia perseguida por ninguém. Se você perguntasse por quem, por ninguém, mas deveriam estar, porque aquela paranoia não saía da cabeça. No Nordeste era pedrada que se trocava mesmo, aquela confusão entre católicos e protestantes, padres e pastores no sertão, e em outros lugares de Minas Gerais. Aí esse negócio foi parando, mas o complexo de inferioridade nunca abandonou. Sim. Então, toda vez que eles têm uma chance de botar o pé na plataforma mais alta, é como pisar na lua. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para os evangélicos, como disse o ministro Mendonça a respeito disso, porque é um grande passo para os evangélicos. Lá está cheio de católico, espírita, agnóstico, ateu. Como se não houvesse uma história antes. Né? Ninguém toma posse em nome de religião nenhuma. Exato. Ninguém. Exato, e aí o cara ainda se fez o primeiro, quando o primeiro, na realidade, foi o ministro Vilas Boas, que era um cristão que construiu a Igreja Batista Central de Brasília. Sim. Doou para o pastor Vilarindo. Nunca disse que era nada. E era considerado um dos juízes mais humanos, mais liberais da corte, por muitos anos. Então, esse complexo de inferioridade é uma das coisas que mais destrói a alma evangélica. Sim. Inclusive, a cristofobia que está vindo agora tem a ver com a rejeição das fake news, da chatice, do fanatismo. Aí eles vêm dizer que estão sendo perseguidos. É um papo que começou nos Estados Unidos. Essa conversa começou na América. Que afeta muito as pessoas, que é a questão do medo e do pânico, né? Porque, por exemplo, em 2018, o apelo foi também para medo, para pânico e de perseguição, nesse caso, as famílias,
né, a integridade da família brasileira, da família cristã, que estaria sendo ameaçada por feministas, por LGBT e etc. Então, esse é um ponto sempre muito forte e apelativo. E sempre se vai transformar a ideia e ajustar a ideia de perseguição, medo e pânico a um tema que possa manter isso sempre em foco, sempre como um ponto apelativo, né? Então... Em 89, Lula e Collor, os evangélicos foram em peso votar no Collor, porque o Lula ia trazer o comunismo e fechar as igrejas. Exatamente. Aí, em 93, na eleição que acabou sendo... O presidente tomou posse em 94, repetiram a mesma ladainha. Aí, em 98, de novo, na campanha que aconteceu em 98, a mesma ladainha. Vão fechar, vai isso, vai aquilo e tudo mais. Aí, Lula não foi eleito. Quando veio 2002, aí ele já veio. Eu convivi com ele 10 anos naquele período. E eu falei, olha, o teu maior problema, e convivi muito, assim, toda semana, encontros, conversas, almoços, jantares. Eu acho que eu conheço razoavelmente bem a pessoa do Lula. E aí eu falava para ele, olha, você vai ter que destroçar esse argumento de que você vai trazer o comunismo para cá. Você tem que deixar isso bem claro, que você é um democrata, um social-democrata, isso, aquilo, aquilo outro, que o teu negócio é liberdade, e privilegiar os pobres não significa nada a não ser um governo com um coração justo e social. Você vai ter que sair falando sobre isso, desse beabá, don't take it for granted, porque senão você vai ser outra vez manipulado nessa área. Aí veio o Lulinha, Paz e Amor, e ele teve a sabedoria de ir chamando algumas pessoas que destruíam esse estereótipo de perseguição política, e foram 8 anos sem perseguição política. Depois vieram os 4 anos e pouco da Dilma também sem perseguição política, mas na campanha do Haddad agora, o que falaram da Manuela, da vice, candidata a vice pelo PCdoB, eu vi o André Valadão fazendo uma live dizendo, olha, vocês nunca mais serão os mesmos. Ela vai encher isso aí de feminista dominando, vai trazer o comunismo. Falou tanta bobagem que eu não sei como um cara consegue alma e paz para falar tanta bobagem. Eu não tenho nem descrição vernacular para definir um sujeito desse e o que ele diz. Aí falaram isso, eu olhando daqui, todo mundo, olha, a coisa está tão feia que você prega o evangelho de Jesus, compaixão, solidariedade, misericórdia, empatia, compromisso com as pessoas, com o próximo. Fica todo mundo dizendo, o Caio é comunista. É comunista. Você abre a Bíblia e prega Jesus falando isso e no fim você é comunista. Enfim, essa é outra coisa que tem estado sempre presente. Jesus também não serve aos evangélicos. Eles são servos de Moisés, de Elias, do fogo que vem do céu, do apedrejamento dos gays, de homem dormindo com homem, de coisas diferentes, das abominações do Velho Testamento. Tudo isso está em vigência para os outros. Agora, Jesus mesmo é só um nome legal para ser um nome de sedução. Mas eles seduzem com Jesus e depois continuam com Moisés. Moisés e Elias são os patronos da igreja evangélica. É condenação, pedra e bode expiatório, ou então é fogo do céu e vamos derrubar e matar os profetas de Baal.
De modo que esse espírito que está só não é desse jeito na prática porque constitucionalmente eles estão proibidos. Mas, sinceramente, se a gente vivesse num tempo, em outros tempos, foi exatamente esse espírito que gerou as piores coisas de perseguição entre seres humanos em nome da religião. Nós temos uma evolução... Oi? Desculpa. A falsidade da cristofobia vai justamente nessa direção, porque essa falsidade é criada para poder respaldar que as pessoas façam o que quiserem e não estejam dentro de uma legislação que protege as pessoas de modo geral e os religiosos que querem dizer o que pensam, o que querem e atacar pessoas livremente, se abraçam nessa ideia de que para poder fazer livremente não pode ter legislação. Toda legislação passa a ser cristofobia. Ou seja, na realidade, é um tempo complicado a Constituição impede a teocracia que eles gostariam de ver, com seus pastores sendo os ayatolás evangélicos dos governos. Esse é o sonho de consumo. Agora, é patético, mas infelizmente é assim que acontece. Agora, uma coisa calamitosa é você ver que mesmo que você prove para esses pastores que o povo andou na outra direção e está caminhando em outra direção, eles vão ficar agarrados nisso até tirarem a última gota de sangue de privilégio dessa governança que está aí e que os elegeu para serem os sátrapas dos evangélicos nessa república de privilégios do cercadinho, né? Sim. Mas com a graça de Deus, isso vai passar, vai acabar. Por isso que a gente precisa estar bastante antenado, né? E existe um texto muito significativo do Evangelho em que Jesus fala que os discípulos têm que ser simples como as pombas e sagazes, espertos, prudentes, como as serpentes. Então, está na hora de ser serpente e de ter essa esperteza, sagacidade, de não se deixar se tornar traficante de mentiras, de desinformação, e viciados também. Tem pessoas que são viciadas, não são traficantes, não. Elas se viciam, são pessoas boas de coração e são usadas por traficantes que estes sabem o que estão fazendo. Então, é preciso ter essa sabedoria, né? Eu queria colocar o Coletivo Bereia à disposição de todas as pessoas. Eu queria convidar pessoas para integrarem o Coletivo Bereia, sendo fontes de informação. Isso. Ou seja, dando informações locais que serão checadas, como fake news ou não, ou dando informações factuais que elas mesmas veem, assistem, observam, constatam e que podem bater com aquilo que o Coletivo Bereia já está consolidando como informação a respeito de diversos temas. Como é que as pessoas devem se inscrever no Coletivo Bereia? Então, nós temos um número de WhatsApp, que eu não vou saber falar aqui, porque eu não decoro esse monte de números, mas é só acessar o nosso site, que é simples, Coletivo Bereia, tudo junto, .com.br, está aí na tela para todo mundo, e a gente tem no site um número que está informado aí, que as pessoas podem nos mandar pedidos de verificação, tá aí, ó. Duvidou de uma informação, manda para a gente. As pessoas têm que aprender a desconfiar, não acreditar em tudo, mas desconfiar do que se recebe, né? Então, esse número está à disposição de qualquer pessoa que deseje mandar para nós aquilo que chegou no grupo de igreja, do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, e que você achou que é uma coisa esquisita, que não parece lá muita verdade, e que está todo mundo compartilhando. Pode mandar para a gente, que a gente valoriza muito o que as pessoas mandam. Muito obrigada. Olha só,
Volta aí, Bravo, para eu ler o número, por favor. Estava ótimo ali onde você tinha... Isso aí. É 38, não é o código? Isso, código 38. Aí é 984186691. Está aí para você anotar, checar tudo e andar bem informado, como Jesus pediu que a gente andasse. Uma das palavras que Jesus mais repete é vigiai. Exatamente. Vigiai. Vigiai é uma repetição cansativa. Nos 4 evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, quando vai chegando ali perto do sermão escatológico, vigiai, vigiai, cuidado com as fake news, falsos profetas, fake olhos news. E ouvidos atentos também, olhos e ouvidos. Porque sempre assim. O que você ouve falso é fake news. Dito em nome de Deus, em nome de Jesus, é fake news para todo lado. E Jesus passou a ser a chancela de fake news para muitos indivíduos manipuladores que usam o nome de Deus e o nome de Jesus para chancelar suas fake news para todo lado. Então, sejam, por favor, simples como as pombas em relação à malícia e à perversidade, mas prudentes como as serpentes em relação a não darem mole nesse mundo de mentira. Jesus disse que desse mundo tem um príncipe e que esse príncipe é o pai da mentira. Aí o cara diz que crê em Jesus e sai abraçando tudo que dizem a ele. Pelo amor de Deus, meu amigo, Jesus tem que ser a tua chave interpretativa de tudo que você lê e usa a ciência, porque a ciência faz exegese da Bíblia da natureza, do Evangelho da natureza, não é nem a Bíblia. É o Evangelho da natureza. Eu, por exemplo, leio, absorvo Jesus e os apóstolos, mas os próprios apóstolos eu checo com Jesus, porque Jesus nunca mandou tratar bem o escravo, ele queria todo mundo liberto. Jesus está para além dos apóstolos. Então, até o que os apóstolos disseram, eu checo com Jesus. O que Jesus praticou, fica. O que Jesus não praticou, roda. Então, é simples assim. E na ciência, eu sou um cara que passo o dia, acho que lendo mais ciência do que qualquer coisa hoje em dia. Porque ela é uma revelação de Deus que se renova, até a humildade de dizer, bom, tem mais, a gente não sabia tudo, estamos aprendendo, cresceu, olha só, e tal, não tem dogma. A ciência não trabalha com dogmas. E aí, portanto, ela se engana menos do que aqueles que trabalham com dogma, porque o dogma é o teto do argumento. Agora, na ciência, o dogma é procurar a verdade, insaciavelmente. E por isso você fica muito mais amparado pela opinião da ciência em muitas coisas do que na opinião teológico-religiosa, que é facilmente manipulável e é facilmente estancável no teto dos dogmas.